Você no mercado de trabalho. 10h33. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Uma atividade empregatícia não se resume apenas à execução de tarefas. Trata-se de um ambiente de relacionamento como qualquer outro. Por isso, é preciso encarar o desafio de lidar com pessoas dos mais variados perfis. Tudo em favor de um objetivo comum. Apesar das diferenças, o cumprimento de todas as atividades com excelência é fundamental. Afinal, as relações nos ambientes de trabalho envolvem diversas responsabilidades. Para conversar com a gente, para trazer dicas importantes sobre como se relacionar bem no ambiente de trabalho, nós convidamos a consultora de etiqueta Célia Leão. Célia, é sempre um prazer conversar com você aqui na Super Rádio Brasil. Obrigada por estar com a gente. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, né? E vamos trabalhar. Segunda-feira, um dia bonito aqui em São Paulo, imagino que um dia bonito aí no Rio. Sim. Né? Vamos falar um pouquinho desse assunto que é tão importante, Célia, porque no ambiente de trabalho nós encontramos profissionais com personalidades, opiniões, perfis bem distintos, né? E a gente precisa lidar com, afinal isso acontece não só no ambiente de trabalho, mas também na família, na vida, e a gente precisa lidar com isso muito bem. E eu gostaria que você trouxesse algumas dicas para os nossos ouvintes, como lidar com essa situação no ambiente de trabalho. Eu acho que tolerância e sabedoria é um atributo imprescindível ao elegante, né? Tá? E a gente não pode esquecer do seguinte: a seleção numa empresa não é feita de acordo com as nossas preferências pessoais. Tá? As seleções são feitas nas empresas, né, levando em conta o perfil profissional daqueles candidatos. Então, puxa, afortunadamente, né, em alguns momentos você vai ter pessoas que trabalham com você, com as quais você, inclusive, tem afinidade. Tá? Para testar a sua sabedoria de vida, você vai ter outras pessoas com as quais você não se afina, né, pessoalmente de jeito nenhum. Então, o que fazer com isso? Acho que conviver com essa pessoa de maneira civilizada, né? E assim, na sua vida pessoal, você tem o direito, né, de não incluir esse determinado profissional, sei lá, no seu rol de amigos, tá? Mas a gente não pode confundir as coisas, né? Estamos ali para ser produtivos, todos nós, né? Nós estamos ali para ser, para criarmos uma rede de relacionamento. Não é por aí a coisa. Agora, o autocontrole, ele é importante também em situações adversas, porque na empresa, no ambiente de trabalho... Ele é importante acho que em todos os momentos da nossa vida, né? Quantas tragédias aí, ou quantos problemas você não vê acontecer por conta de motoristas descontrolados, né? Então, autocontrole sim, acho que a gente tem que, ao passar pela porta da empresa, puxa, algumas dicas, né? Se um ator consegue fazer isso, gente, nós também conseguimos, tudo é treino, tá? A gente não pode misturar a nossa vida pessoal, né, da nossa vida profissional. Existem alguns assuntos em que, de fato, é difícil você dissociar uma coisa da outra, né? Eu tenho uma doença na família, né? Eu estou passando por um período de luto. Por isso mesmo, eu acho que, para essas situações extremas, as empresas têm políticas, né, que te permitem se afastar por uns dias, até que você se recupere e tal. De resto, eu acho que, assim, o ser humano tem um dó de si mesmo que é maior que qualquer coisa. Então, de manhã cedo, acho que quando você cruza a porta da sua empresa, a primeira coisa, né? Isso também é dentro de autocontrole, né, Daniele? Sim. Esqueça os seus problemas. Tá? As pessoas não têm culpa dos seus problemas, ninguém tem culpa porque você não gosta de levantar cedo. Se você não é uma pessoa matutina, trate de arrumar alguma atividade, né, onde esse seu perfil mais vespertino se encaixe. Eu acho que mau humor é coisa de gente deselegante, tá? E sem autocontrole. Acho que, claro, autocontrole, nossa, pra tudo, né, gente? Pra gente ter uma silhueta esbelta, você tem que se controlar e fechar a boca em algumas situações, né? Nem tudo aquilo que eu gosto, o que é mais gostoso, é saudável. Então, autocontrole tem que ser parte da nossa vida e tem que ser desenvolvido. Com certeza. Célia, quando ocorrem, por exemplo, diálogos ou falhas de comunicação que acabam comprometendo o andamento do trabalho e até o relacionamento de uma equipe, o que deve ser feito? Eu acho que, olha, importante é que essas coisas sejam resolvidas entre os envolvidos, né? E o mais importante é que as pessoas, puxa vida, ao constatarem que de fato falharam ou se enganaram, saibam pedir desculpa,
tá? Eu tenho uma frase, eu adoro ditados populares, né? E tem uma frase que diz assim, errar é humano, né? Saber reconhecer o erro, puxa vida, é sublime, né? E é mesmo, tá? Então, peça desculpa, né? Se foi você que errou, tá? E aí, puxa, não fui eu quem errou, foi um colega, mas ele é duro, foi o meu gestor, né? Meu chefe não vai pedir desculpa nunca. Releve, gente. Cada um só dá para nós aquilo que tem para dar. E não é porque é chefe, porque é rico, entendeu? Porque é o presidente da empresa, que ele é melhor, né? Ou que ele é mais controlado que a gente. Sei lá quais foram as circunstâncias que acabaram por fazer com que essa pessoa assumisse, né? Finalmente um cargo de chefia, um cargo de gerência. Pedir desculpa, eu acho que é muito importante. E aí, ó, para evitar essas falhas de comunicação, ou para evitar que isso piore, a minha sugestão é fuja da fofoca como o diabo foge da cruz. Fantástica essa dica, né? Que vale para todo mundo. Fuja da fofoca. Por quê? Porque aí quem está longe de fofoca dificilmente se envolve em embrólios, né? Quando eventualmente acontece alguma coisa, sei lá, né? E como que a gente pode manter, Célia, até para a gente encerrar o nosso bate-papo, um ambiente de trabalho saudável? Porque eu acho que é o que todos esperam, né? Mesmo tendo todas essas diferenças, mesmo não sendo um ambiente, né, de amigos, mas para que a gente possa produzir melhor um ambiente saudável faz muito bem, né? Eu acho o seguinte, todas as pessoas, ou quase todas, né, as empresas hoje optaram por aquele layout de trabalho em que todo mundo trabalha num grande salão, tá? Então, para que esse ambiente fique saudável, vamos lembrar de falar baixo sempre, né, de lembrar que meu direito termina onde o colega da baia do lado, né, onde o direito do colega da baia do lado começa, né? Vamos fugir da fofoca, vamos lembrar, né, que as seleções não são feitas de acordo com as nossas predileções pessoais, né? Vamos lembrar que, puxa vida, o que faz com que nós cresçamos, com que a gente repense conceitos, com que nós tenhamos a possibilidade de nos melhorarmos como seres humanos, é de fato esse convívio com a diferença, tá? Então pode até ser mais confortável conviver com quem pensa como eu, gosta das mesmas coisas que eu e tal, mas eu acho que é mais desafiador, né? Quando você encontra alguém que não pensa como você pensa, né? Que tem opiniões e posturas diferentes. Isso faz com que você fortaleça seus argumentos, eventualmente reveja seus conceitos, tá? Então, acho que tolerância, autocontrole, né? E assim, é vida profissional, gente, né? De manhã cedo, mais que nunca acione o seu botão de ética. Então, a empresa pede que a gente não faça algumas coisas. Não é porque a empresa está querendo economizar dinheiro, mas assim, puxa vida, porque a empresa quer que você produza, você está sendo remunerado para produzir, né? Então, deixe seus assuntos pessoais para serem tratados na hora de almoço, né? Não prometa nada para o time que você não pode cumprir, porque de repente do seu trabalho depende o trabalho de outros. Enfim, eu acho que quando a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo, né, e entende que o bacana é de fato você viver com a diferença, seu dia fica menos pesado, entendeu? E assim, seu trabalho acaba sendo mais produtivo e o dos que o rodeiam também, né? Com certeza. Olha, Célia, obrigada por estar com a gente mais uma vez nessa manhã, trazendo todas essas dicas para os nossos ouvintes. E a gente aproveita essa segunda-feira. Deseja para você uma ótima semana. Muito obrigada. Para todos vocês também, né? E assim, que a gente se lembre que ter uma boa semana depende de nós, né? Então que a gente faça a nossa parte para que a semana de fato seja boa. Tá bom? Tá certo. Um beijo para você e um ótimo dia. Tá, igualmente. Tchau. É nosso bate-papo hoje com a Célia Leão. A Célia é consultora de etiqueta, trazendo aí dicas importantíssimas, você viu? Tolerância, sabedoria, e essas dicas, né, para manter um ambiente saudável são importantíssimas para todos nós, na verdade. Tem algum assunto que você gostaria que tratássemos aqui no programa? Pega o telefone e liga pra gente, 22 16 7940, código de acesso 21.